Lucas capítulo 2, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O texto que nós lemos, e mais cedo nós lemos inclusive mais versículos, lemos toda a perícope que vai do versículo 21 até o 40. Mas esse versículo especificamente narra o momento em que Jesus está sendo levado por seus pais, José e Maria, para ser consagrado ao Senhor, para ser apresentado. E é muito bonito e muito interessante o fato da Bíblia registrar que até Jesus foi apresentado ao Senhor. Até Jesus foi consagrado, e nós fazemos isso como um ato bíblico, como um princípio de fé. Mas devemos nos perguntar em que consiste a consagração de crianças, ou o que é isso. E eu gostaria de então começar pensando o que não é. Porque às vezes a gente se pergunta o que é e talvez a gente ouça coisas que são inverdades. Por exemplo, não é verdade que quando a criança é consagrada, nada de mal mais pode acontecer com ela. Como a gente ouve em algumas outras experiências religiosas, fechar o corpo. Nós, cristãos evangélicos, não acreditamos que consagrar a criança é fechar o corpo, ou blindá-la, protegê-la da vida. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A criança vai ficar gripada depois que ela for consagrada, se alguém resfriado chegar perto dela. Ela pode cair se ela correr e ralar o joelho, por exemplo. Todas essas coisas estão sujeitas porque pertencem à vida. Consagrar a criança não é um ritual mágico que vai de agora jogar o pó de pilim-pim-pim, como a Emília dizia no sítio do Pica-Pau Amarelo, Jogar um pó de pilim-pim-pim sobre ela, não é isso que acontece. Sabe outra inverdade que se ouve? A criança vai parar de correr na igreja. Não vai. Inclusive pelo contrário. No dia que ela é carregada pelo pastor, acho que ela ganha a autorização para correr à vontade, O pastor me carregou, então agora, E pense aí, a igreja é o lugar mais gostoso para correr. Pense num galpão grande, sem nenhum obstáculo, um monte de gente que ama ela assim, sabe? Eita, que lugar bom para correr. Eu mesmo, quando era pequeno, corria, que era uma beleza. Os diáconos me amavam, assim, porque eu corria, que era uma beleza. Eu chegava suado, que era uma diversão ir para a igreja, para correr no meio do tempo, E que na minha infância, o pastor Epaminondas nunca teve dificuldade com isso, e graças a Deus a gente aqui também não tem dificuldade com isso. Morro de medo às vezes porque o púlpito é de vidro, mas apenas porque o púlpito é de vidro, mas as crianças é criança. Uma outra inverdade: vai deixar de morder o peito da mãe quando mama. Tem umas mães que gostariam muito que isso acontecesse, Consagra esse menino para ele parar de morder, Mas também não é isso, criança é criança. Uma última inverdade que eu listei: vai ter uma vida financeira melhor do que as outras que não foram consagradas em uma igreja? Também não. Também não. Não há nenhuma mágica aqui. Consagração de crianças não é fazer mágica. Em que então consiste a consagração? Biblicamente, nós vemos alguns princípios ou algumas lições que nos ajudam a entender e nortear a nossa vida e a fé. Uma das primeiras coisas era que o ato de consagrar as crianças era uma gratidão a Deus. Isso, era uma gratidão. Os pais iam até o sacerdote levar os seus filhos para agradecer a Deus pelo dom da vida. Porque eles reconheciam que o mistério da vida só foi gerado por causa de Deus. Deus abençoou os pais, os responsáveis, a família, com a dádiva de uma criança. Isso é bênção de Deus. Isso é um ato de gratidão.
Inclusive, a Bíblia nos conta que quando Jesus nasceu, Maria fez um cântico. Ela fez um cântico a Deus. Lucas, lá no capítulo 1, os versos de 46 a 48, são as palavras iniciais do canto de Maria. Olha que coisa linda, Maria cantou dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Aleluia. Isso é lindo. É uma mãe que está dizendo: eu sou feliz, porque Deus me deu a graça de gerar um filho. Isso é um gesto de gratidão a Deus. Quando os pais e as mães trazem os seus filhos, eles estão celebrando o autor da vida, dizendo: Deus me abençoou, e graças a Deus por isso. Abençoou mesmo, porque o Salmo 127, verso 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor. Se tem uma dádiva de Deus, algo que Deus deixou marcado em nossa vida, é a bênção de ter um filho. Isso é presente de Deus. Isso é uma dádiva. Mas uma outra lição que nós aprendemos sobre o em que consiste a consagração de crianças, segundo a Bíblia, é que é uma consciência. E que consciência é essa? De que os meus filhos pertencem a Deus. E que os pais são mordomos daquilo que receberam do Senhor. Os seus filhos estão sobre sua responsabilidade, mas eles foram confiados por Deus a você. E Deus quer que você cuide com vida, com amor, com integridade dos seus filhos. Porque antes de tudo, eles pertencem a Deus. A Deus. Os pais são encaminhadores para a vida. Eles ajudam os seus filhos a vencer, a construir os seus próprios caminhos, mas não são totalizadores. A sociedade burguesa, por exemplo, durante muito tempo disse que dentro de uma casa tem que ter um médico, um advogado ou um padre. E ai do filho ou da filha que quisesse ter outra profissão. Tinha que ser alguma dessas coisas, né? Tinha que ser aquilo que o pai disse que tinha que ser. Mas biblicamente os pais são encaminhadores para a vida, são parceiros e parceiras dos seus filhos. E quando trazem os seus filhos para consagrar a Deus, eles estão fortalecendo essa consciência de que os seus filhos pertencem a Deus e que eles não serão ditadores da vida dos seus filhos, mas pelo contrário, farão o esforço de ser uma bênção na vida deles e delas. Deles e delas. Deles e delas. Mas uma terceira e última característica que eu destaco é que a consagração de crianças consiste em um ato de amor. Sim. Os pais que trazem os seus filhos para apresentarem a Deus, trazem porque os amam. Inclusive trazem a família porque querem que seja um momento marcante. Querem que a família e todo o berço de amor esteja em volta para celebrar junto, porque há um amor ali naquele ritual. Há um amor naquele gesto simbólico. E o amor é o ato mais profundo disso. Eles creem que é bom servir a Deus e querem isso para os seus filhos. E isso é um gesto de amor. De amor. De amor. Pois então, depois que nós aprendemos, pelo menos essas 3 características que consiste a consagração de crianças, nós então fazemos 3 descobertas. 3 descobertas. A primeira coisa que os pais descobrem é que eles têm uma missão. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte:
ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando cresça, não se desvie do caminho. Quando os pais trazem os seus filhos para consagrar a Deus, eles descobrem que tem uma missão de educá-los, ensiná-los, prepará-los para a vida, educá-los nos caminhos do Senhor, formar cidadãos de bem. E a Bíblia nos diz, em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Então grave bem isso, pais. Ensinem os seus filhos a amar. Vocês têm uma missão. Vivemos em tempos difíceis, inclusive. Tempos difíceis onde o mundo está clamando por pessoas de bem. O mundo está clamando por pessoas bem educadas. O mundo está clamando por homens e mulheres que saibam amar. Homens e mulheres que construam uma sociedade melhor. E isso sim está sobre os responsáveis pelas crianças, está sim sobre os educadores, está sim sobre os pais. Ensinem sobre amor, ensinem afeto, ensinem seus filhos a abraçar, ensinem a respeitar. Ensinem seus filhos a amar a Deus e a amar toda a criação. Ensinem seus filhos a cuidar do planeta. Ensinem seus filhos a cuidar da nossa sociedade. Sim, porque isso é bíblico. É cristão amar. É cristão educar para o amor. A segunda coisa que os pais descobrem quando trazem os seus filhos para consagrar a Deus é que eles têm uma igreja parceira. Sabe por quê? Porque educar os filhos não é fácil. E eu repito, a principal função, quem tem a principal responsabilidade de educar as crianças são os pais. Mas os pais encontram na igreja uma ajuda, um auxílio. A nossa igreja, por exemplo, tem aos domingos pela manhã uma escola bíblica dominical, dividida por faixas etárias, visando ajudar os pais a educar os filhos no caminho do Senhor. Vocês têm uma igreja parceira, vocês têm gente próxima, vocês têm pastores que querem inclusive ajudá-los a educar os seus filhos. E nesse aspecto eu quero fazer uma ressalva. Lembra quando eu falei da criança correndo no meio da igreja? Não coloque medo no seu filho e na sua filha, principalmente usando a imagem do pastor. Sabe como é que a gente faz isso? Você não quer que o menino corra no meio da igreja, você diz assim: o pastor está te vendo, viu? Vou contar para o pastor. Porque cria na criança a ideia de que o pastor é um cara chato, que fica fiscalizando os erros e que vai punir. Você quer ensinar uma coisa boa para a criança? Ensine que o pastor é amigo, que ela pode confiar no pastor, que o pastor está lá para ajudar ela em todos os momentos da vida, que o pastor quer estar junto dela na lágrima e no sorriso. Porque quando ela passar por uma dor na vida, ela vai confiar no pastor. Confiar. Não coloca medo usando a imagem do pastor, não. Não coloca não, que eu sou tão legal. Coloca não. Danilo é tão legal, inclusive se eu fosse uma criança assim, tá, meu Deus, um homem grande assim, rapaz. Os meninos gostam, assim, elevador, o cara que ele carrega, tira 2 metros do chão assim. Pronto. Coisa divertida demais. Não é, rapaz. Não coloca medo. Mas a terceira e última coisa que os pais descobrem quando consagram os seus filhos a Deus é que eles, acima de tudo, têm um Deus parceiro. Se vocês já ouviram que tem uma igreja parceira, pastores amigos, mas acima de tudo vocês têm um Deus parceiro. Sabe por quê? Porque a gente não nasce com um manual sobre como ser pai, sobre como ser mãe. A gente não nasce com um manual sobre como agir quando o menino fica com febre alta 3 horas da manhã. Não nasce. Inclusive pais que são marinheiros de primeira viagem, são jovens e tudo mais. Sabe, não nasce com manual sobre essas coisas. Mas você quer ouvir uma palavra de consolação da parte de Deus? Deus está com você,
principalmente 3 horas da manhã, quando o menino acorda chorando doente. Porque Deus é parceiro de vocês. Em todas as fases da educação dos filhos de vocês, Deus estará do seu lado, torcendo pela vitória de vocês, ajudando vocês, inclusive entendendo as lágrimas do cansaço. Entendendo. De quando Lara nasceu para cá, eu acompanhei Danilo e Tiara e o drama de Lara ter nascido e tudo mais, e inclusive sou colega de sala de Danilo, nós estudamos juntos letras, e eu via Danilo chegar assim, com o olho assim, meio assim para a aula, assim, meio assim com sono. O que foi, rapaz? Rapaz, a menina ficou acordada a noite toda hoje, ela está trocando a noite pelo dia, sabe? E ele dizia assim, a Tiara ainda está mais cansada ainda, porque ela mamou a noite toda. Não é fácil não, mas não é fácil mesmo. Mas deixa eu te dizer, Deus está com vocês em todos esses momentos. Deus é parceiro, Deus é amigo. Se tem alguém interessado na vitória da sua família, esse alguém é Deus. Deus quer o seu bem, sabe? Deus quer ver você bem. Deus quer ver, Deus se importa e Deus está do seu lado. Creia nisso, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra com afeto, com amor. Deus está com você. Sim, Deus está com você. Deus está com cada um de nós. Nós vamos, nesse momento, ceiar. E nós vamos ceiar com essa consciência de que Deus está conosco, de que Deus é nosso parceiro, de que Deus é nosso amigo, de que nós não estamos sozinhos nos desafios da vida, de que os pais não estão sozinhos no desafio de educar os seus filhos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é seu melhor amigo. Deus é seu melhor amigo. Por isso a gente vai cear com essa certeza. A Bíblia também nos diz uma coisa muito linda, em Marcos capítulo 10, dos versos 13 a 16, quando diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quem não se tornar como uma criança. Talvez um outro desafio que Deus esteja também fazendo ao seu coração é convidando você a contemplar a simplicidade das crianças, a forma tão pura como elas confiam no pai e na mãe, a forma tão pura delas de viver e de ser, e permitir que o Espírito Santo de Deus te faça também uma pessoa assim, que confia completamente no Pai, e que tem uma pureza na vida, uma pureza de alma, sabe? Que já não tem mais as malícias de um mundo às vezes tão cruel. Que Deus nos dê um coração de criança. Que Deus nos dê um coração de criança. É nesse espírito de oração e comunhão que eu vou pedir aos irmãos e irmãs que fiquem de pé e nós vamos ceiar.